Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, Editora Petra. Canal Le Conde. 7º. Ser e agir. É o fogo, e não a fumaça do fogo, que nos aquece. É o navio, e não a sua esteira, que nos leva. Assim também o que nós somos deve ser procurado nas invisíveis profundezas do nosso ser, e não na reflexão exterior dos nossos atos. Devemos encontrar o nosso eu verdadeiro, não na espuma excitada pelo choque do nosso ser com os entes em torno, mas na alma, que é o princípio de todos os nossos atos. Mas a minha alma é escondida e invisível. Não a posso contemplar diretamente, porque ela se dissimula até a mim mesmo. Também não posso ver os meus próprios olhos. Estão muito perto de mim para que os veja. Não se destinam a ver-se a si mesmos. Sei que os tenho ao ver com eles as outras coisas. Posso ver os meus olhos num espelho. Minha alma também pode refletir-se no espelho da sua própria atividade. Mas o que se vê no espelho é apenas o reflexo de quem sou eu, não o meu ser verdadeiro. O espelho de palavras e atos só manifesta uma parte do meu ser. Minhas palavras e atos são coisas mortas, comparadas à vida oculta, donde eles brotam. Esses atos são transitórios e superficiais, esvaem-se depressa, mesmo se os seus efeitos permanecem algum tempo. Mas a alma fica. Muitas coisas dependem do modo como a alma se vê no espelho da própria atividade. A minha alma não se descobre senão quando age. Ela deve, pois, agir. A estagnação e a inatividade trazem a morte espiritual. Mas a minha alma não deve projetar-se inteiramente nos efeitos externos da sua atividade. Não preciso ver-me a mim mesmo.
Eu só preciso de ser quem sou. Devo pensar e agir como um ser vivo, mas não devo mergulhar o meu inteiro ser naquilo que penso e faço, nem procurar-me sempre na sombra que fiz. A alma que se projeta inteiramente na atividade e se busca fora de si mesma na obra de sua própria escolha é como um louco que dorme no passeio defronte de sua casa, em vez de viver dentro, onde ele está em calma e abrigado. A alma que se lança para fora, a buscar-se nos efeitos da sua própria atividade, é como um fogo que não queima e que busca somente esvair-se em fumaça. A razão por que são os homens tão ansiosos de se examinar, em vez de contentar-se em ser eles mesmos, é que realmente não acreditam na sua existência. E se não creem plenamente que existem, é que não creem em Deus. Isso é também verdadeiro daqueles que dizem acreditar em Deus, sem pôr em prática a sua fé, e daqueles que nem mesmo fingem crer. Nos dois casos, a falta de fé envolve ao mesmo tempo uma completa perda de todo o senso da realidade. Ser não significa nada para aqueles que odeiam e temem o que eles são realmente. Por conseguinte, não podem ter paz na sua própria realidade, que reflete a realidade de Deus. Devem lutar para escapar do seu ser verdadeiro e dar cunho de verdade a uma falsa existência, por um constante exame do que fazem. Precisam manter o olhar fixo no espelho para restabelecer a confiança. Que esperam contemplar? Não a eles mesmos. Aguardam algum sinal de que se converteram no Deus que esperam vir a ser, por força da sua atividade delirante. Invulneráveis, todo-poderosos, infinitamente sábios, insuportavelmente belos, incapazes de morrer. Quando um homem constantemente se olha e reolha no espelho dos seus atos, esta dupla visão espiritual divide-o em duas pessoas. E se ele força muito os olhos, esquece qual dos dois é o real. De fato, ele e a sua sombra perderam toda a realidade. A substância transferiu-se dele para a sombra, e ele tornou-se duas sombras em lugar de uma só pessoa. Aí começa a batalha. Em lugar de se louvarem, as duas sombras se acusam uma à outra. A atividade que devia exaltar, censura e condena. Ela não é jamais assaz real, jamais assaz intensa. Quanto menos ele é capaz de ser, tanto mais ele jaz. Converte-se em seu próprio guardião, sombra que chicoteia outra sombra até matar, porque ela não pode produzir do seu nada o real infinitamente substancial. Então começa o medo. A sombra tem medo da sombra. Aquele que não é, aterroriza-se diante das coisas que não pode fazer. Enquanto há pouco ele tinha ilusões de poder infinito e de miraculosa santidade, que ele era capaz de conjecturar no espelho das suas ações virtuosas, agora tudo mudou. Marés de sentimentos de anulação, de impotência, de desespero, levantam-se dentro dele a cada gesto que empreende. Então a sombra julga e odeia a sombra, que não é um Deus e que não pode absolutamente nada. A contemplação de si mesmo só leva ao mais terrível desespero, o desespero de um Deus que se odeia de morte. É a última perversão do homem que foi feito à imagem e semelhança do Deus verdadeiro, feito
para amar eterna e perfeitamente um bem infinito, um bem, notem-no com cuidado, que devia achar dentro de si mesmo. Para encontrar Deus em nós, cessemos de olhar para nós mesmos, de nos inspecionar e verificar no espelho da nossa futilidade, felizes de ser em Deus e de fazer o que Ele quiser, segundo as nossas limitações, julgando os nossos atos não à luz das nossas ilusões, mas à luz da realidade divina que nos cerca nas coisas e pessoas com quem vivemos. Todo homem procura, em primeiro lugar, a paz consigo mesmo. Isso é necessário porque não achamos naturalmente descanso em nós mesmos. Temos de aprender a comunicar conosco antes de poder comunicar com os outros homens e com Deus. Um homem que não está em paz consigo necessariamente projeta a sua luta interior na sociedade daqueles com quem vive e espalha em torno de si um contágio de conflito. Mesmo quando tenta fazer o bem a outros, esses esforços são inúteis, pois ele não sabe fazer o bem a si mesmo. Nos momentos de mais largo idealismo, ele pode resolver-se a fazer outros felizes, e assim fazendo, oprimi-los-á com a própria infelicidade. Ele procura encontrar-se a si mesmo de algum modo, no trabalho de fazer os outros felizes. Por conseguinte, lança-se a este trabalho, mas ele só tira daí o que aí metera, a sua confusão, a sua desintegração, a sua própria infelicidade. Impossível ter paz em nós mesmos se estamos satisfeitos com tudo o que fizemos. Para que nos fixemos na calma do nosso ser, importa que aprendamos o desapego dos resultados da nossa atividade. Devemos subtrair-nos, até certo ponto, dos efeitos que estão fora do nosso domínio e contentar-nos com a boa vontade e o trabalho, que são a expressão pacífica da nossa vida interior. Sejamos contentes de viver sem nos olhar viver, de trabalhar sem esperar imediato prêmio, de amar sem uma satisfação instantânea e de existir sem qualquer consideração especial. Só depois de desapegados de nós mesmos é que podemos estar em paz conosco. Impossível achar felicidade no trabalho se estamos sempre a distender-nos além de nós mesmos e, além da esfera do nosso trabalho, na preocupação de nos achar maiores do que somos. O nosso destino cristão é de fato grande, mas é impossível atingir a sua grandeza enquanto não perdermos todo o interesse em ser grandes, pois a nossa ideia de grandeza é ilusória. E se lhe damos excessiva atenção, seremos arrastados para longe da paz e da estabilidade do ser que Deus nos deu, para cair num mito que nós mesmos criamos. É, pois, muito importante ser pequeno, isto é, ser nós mesmos. E quando somos verdadeiramente nós mesmos, perdemos bastante da fútil insistência que nos leva a nos comparar constantemente com os outros para medir a nossa grandeza. Pois que o nosso ser exige expressão em atos, não creiamos que, cessando de agir, cessamos de existir. Não vivemos só para fazer alguma coisa, não importa o que. A atividade é justamente uma das expressões normais da vida. E a vida que ela expressa é tanto mais perfeita quanto mais ela se mantém numa ordenada economia de ação. Essa ordem exige sábia alternativa de atividade e descanso. Não vivemos mais plenamente por fazer mais, ver mais,
provar mais e experimentar mais do que antes. Pelo contrário, alguns de nós precisamos descobrir que não começaremos a viver mais plenamente enquanto não tivermos a coragem de fazer, de ver, de provar e de experimentar muito menos do que de costume. Um turista pode ir a um museu com um guia, olhar conscienciosamente tudo o que há de importante e sair menos vivo do que ao entrar. Ele olhou para cada coisa e não viu nada. Fez muita coisa e apenas se cansou. Se tivesse parado um momento para olhar o quadro de que realmente gostou, esquecendo o resto, podia consolar-se com o pensamento de que não perdera completamente o tempo. Teria descoberto alguma coisa não apenas fora de si, mas em si mesmo. Teria tomado consciência de um novo nível de ser em si mesmo. E a sua vida seria enriquecida por uma nova capacidade de ser e de agir. Não é só a ação ou a experiência que enriquecem o nosso ser. Tudo depende da qualidade dos nossos atos e experiências. Uma abundância de ações mal realizadas e de experiências apenas meio vividas esgota e esvazia o nosso ser. Fazendo mal às coisas, é a nós mesmos que nos fazemos menos reais. Essa crescente irrealidade só pode contribuir para tornar-nos infelizes e cheios de um sentimento de culpa. Mas a pureza de nossa consciência está em relação com a profundeza do nosso ser e a qualidade dos nossos atos. E quando a nossa atividade é habitualmente desordenada, a consciência deformada não pode pensar em coisa melhor do que induzir-nos a multiplicar a quantidade dos nossos atos, sem prestar atenção à perfeição da sua qualidade. E assim vamos de mal a pior, exaustos, com a vida vazia de todo o conteúdo, até cair no desespero. Há ocasiões, portanto, em que, para guardar a nossa existência, temos simplesmente de ficar sem fazer nada. E para um homem que se deixou arrastar completamente fora de si por sua atividade, nada é mais difícil do que ficar em sossego, sem fazer nada. O próprio ato de repousar é o ato mais difícil e mais corajoso que ele pode realizar, e muitas vezes está acima das suas forças. Devemos primeiro recobrar a posse do nosso ser antes de poder agir sabiamente, ou de conhecer os acontecimentos em sua realidade humana. Enquanto não estivermos na posse de nós mesmos, toda a nossa atividade é fútil. Se deixamos todo o nosso vinho escorrer pela rua, como estancar a nossa sede? O valor da nossa atividade depende quase inteiramente da humildade em aceitar-nos tais quais somos. O motivo por que fazemos tão mal as coisas é que não nos contentamos de fazer o que podemos. Insistimos em fazer o que não nos é pedido para saborear o triunfo que pertence a algum outro. Nunca saberemos em que consiste o triunfo, porque não queremos assumir um trabalho proporcionado às nossas forças. Quem consente em satisfazer-se com um serviço que revela todas as suas limitações? Ele aceitará esse trabalho apenas como um meio de vida enquanto espera encontrar a sua verdadeira vocação. O mundo está cheio de homens de negócios malogrados que ainda creem secretamente que o seu destino era o de ser artistas, escritores ou atores de cinema. A frutificação da nossa vida depende, em grande parte,
da habilidade em duvidar das nossas próprias palavras e em desconfiar do valor do nosso trabalho. O homem que confia inteiramente no conceito em que se tem é condenado à esterilidade. Só uma coisa ele exige a uma ação: que seja feita por ele. Se é ele quem a pratica, deve ser boa. Suas palavras devem ser infalíveis. O carro que acabou de comprar é o melhor desse preço. E isso exclusivamente porque foi ele quem o comprou. Não querendo outros frutos, ele não obtém geralmente senão estes. Se só em parte cremos em nós mesmos, é possível que sejamos justos a nosso respeito. Se nos deixamos enganar inteiramente pela própria máscara, só podemos ser o contrário. Não devemos medir o valor do nosso ser pela violência das nossas experiências. A turbulência do espírito é um sinal de fraqueza espiritual. Quando das nossas profundezas sobe como uma fera a exaltação, não é o caso de orgulhar-nos. A vida da nossa alma está em perigo, porque, se somos fortes, sempre dominamos as circunstâncias da vida, e a alma de um homem que se encontrou é como um mar profundo em que pode haver muitos peixes, mas eles nunca saem do mar, e nenhum é capaz de perturbar-lhe a superfície tranquila. O ser desse homem é maior do que tudo que ele sinta ou faça. O profundo mistério do meu ser é-me frequentemente oculto pelo conceito que faço de mim mesmo. O profundo mistério do meu ser é-me frequentemente oculto pelo conceito que faço de mim mesmo. A ideia que faço de mim mesmo é falsificada pela admiração que tenho por meus atos, e as ilusões que acalento a meu respeito são produzidas pelo contágio das ilusões dos outros homens. Cada qual procura imitar a imaginária grandeza do outro. Se não me conheço, é que penso ser a espécie de pessoa que meu círculo desejaria que eu fosse. Talvez nunca me tenha perguntado se realmente desejo ser aquilo que os outros parecem querer de mim. Se somente me desse conta de que não admiro o que todos parecem admirar, talvez começasse a viver realmente. Ver-me-ia liberto do doloroso dever de dizer o que realmente não penso e de agir de uma forma que atraiçoa a verdade de Deus e a integridade da minha alma. Por que consumir nossa vida no empenho de ser o que jamais quereríamos ser se soubéssemos o que queremos? Por que desperdiçar o tempo a fazer coisas que, se nelas pensássemos, veríamos que são justamente o oposto de tudo para que fomos feitos? Não podemos ser nós mesmos sem que nos conheçamos primeiro. Mas esse conhecimento é impossível quando uma atividade irrefletida e automática mantém a alma em confusão. Para que nos conheçamos, não é preciso cessar toda a atividade e concentrar a reflexão em nós mesmos. Seria inútil e provavelmente muito prejudicial. Mas precisamos reduzir a atividade até poder pensar calma e razoavelmente em nossas ações. Não começamos a conhecer-nos se não vemos as verdadeiras razões que nos levam a fazer o que fazemos. E não podemos ser nós mesmos se nossas ações não são conformes às nossas intenções, e estas, as intenções, por sua vez, em harmonia com a situação de cada um. Mas isso é suficiente. Não é necessário que triunfemos em cada caso.
Um homem pode ser perfeito e ainda assim não colher fruto algum do seu trabalho. E pode acontecer que um homem, capaz somente de uma atividade muito reduzida, valerá mais uma pessoa do que outro que parece realizar grandes coisas. Um homem que sabe falhar é maior do que outro que não sabe triunfar. Um homem que sabe falhar é maior do que outro que não sabe triunfar. Quem se contenta com o que tem e aceita o fato inevitável de errar, e muito, é mais feliz do que aquele que tem mais, mas se aborrece pelo que lhe falta, porque não podemos aproveitar o melhor do que somos, se somos sempre divididos entre o que somos e o que não somos. Quanto menos nos estimamos e esperamos da vida, tanto mais podemos gozar do que temos. Se não sabemos como somos pobres, jamais poderemos avaliar o que realmente possuímos. Conheçamos, sobretudo, a nossa fraqueza, a fim de suscitar uma nova forma de ser e de agir, e sentir Deus mesmo a realizar em nós o que achamos impossível. Não podemos ser felizes se pretendemos viver sempre no mais alto grau de intensidade. A felicidade não é questão de intensidade, mas de equilíbrio, de ordem, de ritmo e harmonia. A música é boa não só pelos sons, mas também pelo silêncio que contém. Sem a alternância de som e silêncio, não haveria ritmo. Se queremos encher de ruído todos os silêncios da vida, ser produtivos convertendo todos os lazeres em trabalho, reais pela redução de todo o nosso ser ao agir, não conseguiremos senão produzir um inferno na terra. Pois se não temos silêncio algum, não teremos Deus em nossa música. Se não temos repouso, Deus não abençoará o nosso trabalho. Se deformamos a nossa vida para tecê-la inteiramente de ação e experiência, Deus se ausentará silenciosamente do nosso coração e nos deixará vazios. Aprendamos, portanto, a passar de uma atividade imperfeita a outra, sem muito aborrecimento pelos nossos malogros. É verdade que cometemos muitos erros, mas o maior de todos é essa surpresa, como se pudéssemos esperar de jamais cometê-los. Os erros são uma parte da nossa vida, e não a menos importante. Se somos humildes e cremos na providência de Deus, veremos que as nossas falhas não são simplesmente um mal necessário, algo a lamentar e a considerar perdido. Entram na própria estrutura da existência. É com elas que ganhamos experiência, para nós e para os outros, e embora esta não nos impeça de recair nos mesmos erros, a experiência conserva um valor positivo. Não podemos deixar de errar o principal em quase tudo o que fazemos. Que tem isso? A vida não é questão de tirar algo de cada coisa. A vida em si é imperfeita. Todas as coisas criadas principiam a morrer na mesma hora em que começam a viver. E ninguém espera de qualquer delas que chegue a uma absoluta perfeição, e muito menos que nela se mantenha. Cada indivíduo é apenas um esboço da perfeição específica prevista para o seu gênero. Por que exigir mais do que isso? Se nos sentimos muito ansiosos por encontrar nas criaturas a perfeição absoluta, deixamos de a procurar no único lugar onde ela pode ser achada, em Deus. O segredo da imperfeição de todas as coisas
da sua inconstância, fragilidade e tendência para o nada, é que são simplesmente a imagem do único ser do qual recebem o ser. Se fossem absolutamente perfeitas e imutáveis em si mesmas, falhariam a sua vocação, que é dar glória a Deus por sua própria contingência. Foi o desejo de ser como deuses, imutavelmente perfeitos em seu ser, que levou Adão e Eva a provar do fruto proibido. Que podia ser mais triste do que um homem e uma mulher imutáveis, eternamente os mesmos? Enquanto estivermos na Terra, a nossa vocação é precisamente ser imperfeitos, incompletos, insuficientes em nós mesmos, mutáveis, infelizes, desamparados e fracos, apressados para o túmulo. Mas o poder de Deus e a sua eternidade, a sua paz, perfeição e glória devem de algum modo entrar secretamente na nossa vida enquanto aqui estamos, para que possamos ser encontrados em Deus eternamente, como Ele nos destinou. E em Deus, durante a nossa eternidade, não haverá mudança no sentido de corrupção, mas haverá interminável variedade, novidade de vida, progressão em suas infinitas profundezas. Ali, repouso e atividade não se alternarão, sendo uma só coisa. Cada coisa será ao mesmo tempo vazia e plena. Mas isso somente se tivermos descoberto como combinar vazio e plenitude, boa vontade e indiferença pelos resultados, falhas e triunfos, trabalho e ócio, sofrimento e alegria, de tal maneira que tudo contribua para o nosso bem e para a glória de Deus. A relativa perfeição que devemos alcançar nesta vida, onde temos de viver como filhos de Deus, não é uma fábrica de perfeitos atos de virtude, em regime de 24 horas de produção diária, mas uma vida de que praticamente todos os obstáculos ao amor de Deus foram removidos ou vencidos. Um dos principais obstáculos a essa perfeição de caridade é o angustiante egoísmo de tirar o máximo de cada coisa para ter o brilhante êxito aos nossos olhos e diante dos outros. Só podemos superar essa ansiedade se aceitamos perder alguma coisa em quase tudo que fazemos. Não podemos dominar cada coisa, provar cada coisa, compreender tudo, esgotar cada experiência até a última gota. Mas, se temos a coragem de deixar cada coisa, seremos provavelmente capazes de reter o único bem necessário, qualquer que ele seja. Se somos por demais ávidos de ter tudo, é quase certo que perderemos até aquilo de que unicamente precisamos. A felicidade consiste em descobrir precisamente o que pode ser esse único necessário em nossa vida e deixar alegremente todo o resto, pois então, por um divino paradoxo, achamos que tudo o mais nos é dado com a coisa única de que precisamos.